vista epistemológico, né, então a ética aí vai ficar um pouco de lado, né, discutir, né, falar rapidamente, na verdade, de um paradigma que a gente vai ver ao longo de toda a tradição epistemológica ocidental, até chegando a nós na psicologia hoje, que é essa dualidade entre as forças e as formas. Então, na filosofia grega, existiam autores que discutiam as forças do mundo. Eles são chamados de físicos ou pré-socráticos. Eles são chamados de físicos porque eles estudavam a physis. Physis é a palavra grega que significa substância, né? Então, eles estudavam a substância do mundo, que para os físicos ou pré-socráticos porque eles são filósofos anteriores a Sócrates, embora também contemporâneos, né, de Sócrates, eles tinham um pensamento muito parecido com a tragédia. É por isso que o Nietzsche tem um livro que se chama A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, onde ele disserta sobre os pré-socráticos, sobre os físicos. Então, Nietzsche vai dizer nesse livro que os físicos, ou os pré-socráticos, eles eram semelhantes a um pensamento trágico. Porque esses autores vão dizer que nós, indivíduos humanos, somos apenas um elemento de um cosmos muito mais complexo. Então, esses autores, né, por exemplo, o Heráclito, né, que é famoso, que vai falar sobre o devir, né, sobre o vir a ser, de que tudo muda o tempo todo, que nós nunca entramos num rio duas vezes, porque cada vez que nós entramos e mergulhamos no rio, águas sempre novas chegam ao nosso corpo. Então, significa dizer que nada na realidade é estável, nada é fixo, tudo é movimento, o tempo é movimento, e o tempo é transformação, é devir. Então, esse é um exemplo eloquente do pensamento pré-socrático. Então, significa que o humano é um devir, um vir a ser, uma mudança permanente, dentro de outras mudanças. O rio muda, mas o céu muda, a terra muda, os animais mudam, as plantas mudam, eu mudo, tudo muda. O universo muda. Tudo está num processo de mudança. Então, é como se Heráclito dissesse, a natureza é feita de fluxos, de forças. E logo, eu, humano, sou apenas um elemento dentre forças muito maiores do que eu. Então, veja, pensar pelas forças. Isso é uma coisa muito diferente de pensar pelas formas. Quem vai pensar pelas formas é Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles, eles vão pensar que o conhecimento não se fundamenta em forças, mas sim em formas, ou seja, em padrões. Um exemplo disso, que eu já falei aqui, o pensamento trágico, como eu estava falando, do corpo e dos afetos, é um pensamento do vir a ser, das forças. Né? Os afetos são forças. O corpo é feito de forças. Né? Força gravitacional, força eletromagnética, o alimento que eu ingiro, né? Que me dá energia, literalmente fluxos de calorias e vitaminas. Né? Então, fluxos. O corpo, os afetos são feitos de fluxos. Forças. Né? Então, a gente pode pensar o corpo e a vida a partir das forças, linhas. Ou a gente pode pensar a partir de formas ou de padrões. É o que Sócrates, Platão e Aristóteles vão fazer. Então, o humano, ele pode ter um corpo feito de fluxos e forças, mas a essência humana é um padrão. Qual é a essência humana? É a alma, que é igual em todos. Então, veja, essa ideia do igual em todos é padronizada. É um padrão, é uma forma. É por isso que Platão, discípulo de Sócrates, ele vai criar uma filosofia bastante complexa a partir de Sócrates, que não vai ser apenas uma filosofia moral, né? Porque Sócrates estava muito preocupado com a ação humana. Sócrates era um autor preocupado com a essência do humano. Platão ele não está preocupado apenas com a essência do humano. Platão está preocupado também com a essência do mundo, com a essência da realidade. Então veja, se Sócrates, preocupado com a essência do humano, disse que a essência humana é a alma racional, Platão vai dizer que é um padrão, é uma forma. Platão vai dizer o quê? Que a essência de tudo são formas. Então, tudo tem uma ideia. A alma é o quê? A ideia do corpo. Então, a alma racional é um padrão, é uma ideia. A ideia do humano não é o seu corpo. A ideia do humano é a sua alma. No entanto, todas as coisas têm a sua ideia. Todas as coisas têm a sua essência. A árvore tem a sua essência. O animal tem a sua essência, o céu tem a sua essência, o clima, os planetas, as estrelas, tudo tem essência.
E Platão vai dizer, então, seguindo Sócrates e radicalizando Sócrates, que esses padrões ou essas formas, elas habitam num mundo diferente do nosso mundo. O nosso mundo do vir a ser, o nosso mundo da mudança, do corpo e dos afetos, Platão vai dizer que é um mundo sensível. Por que sensível? Porque veio pelo corpo. Então, o mundo sensível, ele tem por centro o corpo e os afetos. É um mundo sensível, que me vem pelos 5 sentidos. O outro mundo do pensamento e da razão, o mundo dos padrões, o mundo das formas, é um mundo do suprassensível, ou seja, aquilo que está além do sensível. A gente pode pensar assim, não, mas é uma coisa muito abstrata, né, que não tem o menor sentido. Né? Por que esse mundo suprassensível? É simples, é a descoberta do pensamento. Uma coisa é você pegar num copo, como eu estou pegando agora. Outra coisa é você pensar na ideia do copo. Quando eu penso em algo, esse algo é alguma coisa. Os objetos mentais, eles são reais, embora eles não sejam físicos. Então, essa é uma grande descoberta de Platão que é essencial para a ciência. Aí vou dar um salto de séculos para poder explicar Platão. Quando Galileu vai criar nova física no século XVI, ele não cria uma física sensível, ele cria uma física suprassensível. Como assim? Veja, vocês estudaram física no ensino médio, né? Vocês lembram aquelas aulas, né, muito chatas, né? Eu, pelo menos, achava, né? Aquelas aulas chatas de física, onde tem um plano inclinado, né? Aí tem um objetozinho no plano inclinado, a gente faz um monte de setinha, né? Gravidade, força normal, força de atrito, né? Um monte de setinhas, né? Eu achava um porre aquilo, mas é porque os professores também não sabiam explicar a importância daquilo, né? Eu achava que era só para decorar aquilo. Mas é muito interessante, né? Depois, né, estudando filosofia, eu fui entender a importância daquilo, mas já era tarde. Ficou só a impressão no meu corpo de adolescente que aquilo era muito chato. Mas, enfim, aquilo é interessante, né? Veja, aquilo dali é física galileana e newtoniana depois, né? Força da gravidade, força normal, força de atrito, várias forças. Agora, veja, aquele plano inclinado que a gente estudou no ensino médio, com aquelas setinhas, alguém já viu isso na realidade? Alguém já viu um objeto cheio de setinhas? Alguém já viu o atrito? Alguém já viu a gravidade, a força normal? Não, né? Aquilo que a gente vê na escola, e que é muito literal, porque é assim que a ciência galileana e newtoniana funciona, é um mundo abstrato, é um mundo feito de ideias e de conceitos. Não é um mundo real. Mas você fala assim, como assim, Márcio? A física super modifica o mundo, temos telescópios, nós temos hoje em dia celular, nós temos satélites, né, circundando o mundo, isso tudo foi invenção da ciência. Sim, mas é que está a questão. A física, as ciências criam um mundo abstrato, um mundo que só existe na cabeça do cientista. Mas essa é a diferença da ciência moderna. Mas esse mundo abstrato, ele tem que ter uma aplicação concreta, ou seja, ele tem que manipular, alterar o mundo material. Então, veja, é aí no pensamento da transcendência. Aqui você erige um mundo feito de ideias e conceitos. E aqui tem um corpo, uma matéria que você domina, manipula, transforma. Isso é ciência moderna. Então, veja, a ciência moderna tem uma raiz socrático-platônica. E, por isso, transcendente também. É uma ciência baseada em padrões, em formas. Vou dar um outro exemplo. Nós, psicólogos, né? As teorias psicológicas, né? E é claro que elas são muito múltiplas, a gente vai poder discutir isso com cuidado e com delicadeza, mas as teorias psicológicas, grosso modo, elas são isso. Elas são uma visão de humano, uma visão do que seja o humano e a mente humana. E a partir dessa visão que o psicólogo estuda, né, por isso que tem faculdade, né, por isso que tem formação, a gente estuda esses conceitos, ele vai aplicar esses conceitos na pessoa concreta que chega até você, na intervenção. É isso, né, basicamente, né. É claro que, né, que é possível criar uma psicologia que seja mais imanentista, ou seja, que prescinda dos padrões e das formas e pense a partir das forças. Mas isso é uma outra história. Hegemonicamente, na psicologia, a psicologia nas suas diversas abordagens, tá? Então, nesse ponto que eu estou falando, você pode juntar um lacaniano e um skinneriano. Um psicanalista lacaniano que pensa tudo a partir da linguagem, dos códigos da linguagem, do simbólico, do grande outro, uma série de teorias assim muito complexas e elaboradas, mas que são códigos padronizados
que você aplica sobre as pessoas diferentes, concretas, com corpos diferentes, com afetos diferentes. E funciona, mas é claro que funciona. E toda ciência funciona. Se é verdadeiro ou não, não sei. Agora que funciona, funciona. De outro lado, você vê um comportamentalista, por exemplo, alguém que pratica TCC. Eu me lembro na época da faculdade, né, um texto que a gente estudou quando eu fiz matéria de TCC, né, terapia comportamental cognitiva, que é a terapia baseada no esquema. Então, Beck colocava uma terapia baseada no esquema, um esquema conceitual, o que seja cognição e comportamento, né, terapia comportamental cognitiva. Então, o que é a cognição? Como funciona? O que é o comportamento humano? É você estuda o esquema, estuda a teoria da TCC e aplica. E aplica. Agora, é isso, funciona. Agora, a gente teria que fazer toda uma discussão ético-política de funciona para quê? Funciona para quem? Produz que consequências? Ah, essa é uma outra discussão. Mas do ponto de vista epistemológico, a raiz de todas essas, né, da ciência, inclusive da psicologia, é uma lógica do padrão, de uma separação entre o padrão e aquilo que não é padronizado, né, que é singular, os corpos e os afetos. Então, veja, toda a ciência é abstrata. Então, veja, tudo isso volta a Platão. O mundo das ideias de Platão é o mundo das nossas ideias, das ideias humanas. E onde repousam essas ideias humanas? Bom, Platão vai dizer que repousam no mundo suprassensível. Mas nós podemos ser mais humildes e dizer elas repousam na linguagem. Poderíamos dizer, e muitos autores no século XX dizem isso, que elas não repousam num outro mundo. Elas são conceitos que repousam apenas na linguagem. Essa é uma outra questão. Mas Platão ele vai dizer que essas ideias repousam no outro mundo, no mundo suprassensível, que é eterno, que é imutável. Você vai dizer assim, mas por que o mundo de Platão é imutável? Por que ele não pode ser mutável? É porque uma ideia ela é imutável. Né? Então, quando eu penso na ideia do copo, ela é imutável. O copo pode mudar, ele pode ser redondo, quadrado, retangular, pode ser barroco, não importa. Mas a ideia do copo ela é eterna. Por isso que eu posso fazer copos diferentes. A ideia do redondo, a ideia do quadrado, né? Por isso, então, são ideias, as ideias são eternas. Elas não mudam, né? Elas são fixas. Se isso parece muito abstrato ainda, pense no seguinte, pense nas lembranças. Uma lembrança é um acontecimento que se eterniza. Então, é alguma coisa que aconteceu que não é mais físico. Então, a sua infância não é mais física, porque você é adulta agora. Mas a sua infância subsiste como lembrança. Isso é uma ideia. E essa ideia permanece. Então veja, né? São dois mundos muito diferentes, mas hierárquicos. Quem define é o padrão. Então veja, um pensamento grego se defrontou com esses dois paradigmas, o paradigma das forças e o paradigma das formas. É possível fazer uma ciência, até mesmo uma psicologia, a partir de um paradigma das forças? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu trabalho, por exemplo, com uma linha da psicologia, né, que pensa por aí, né, que é a esquizoanálise, né, que, como Deleuze e Guattari, que fundaram isso, chamam de psicanálise militante. Se fundamenta na psicanálise, mas quer pensar uma psicanálise para além dos padrões, né, pensando as forças. Então, existem muitas formas possíveis, né? E aqui não estou querendo dizer qual é melhor, qual é pior, né? Acho que vocês percebem quando eu narro essas histórias, né? Existe uma genialidade, uma beleza em todas essas teorias, mesmo em Platão. Eu digo até mais, uma verdade eterna em todas essas teorias. É algo que é verdadeiro, mas que a gente precisa explicar melhor para entender da onde isso veio e qual a consequência. Então, o platonismo, é por isso que a filosofia nunca está ultrapassada. Não existe evolução na filosofia. Existe uma história, mas não existe evolução. Então, Platão pode ser consistente e importante para nós hoje. Qualquer teoria de qualquer época pode ser retomada em outra época. É porque todas elas trazem uma explicação plausível e interessante sobre a realidade. Bom, vejam, eu quero que vocês escutem essas aulas, é claro, né, e pensando mesmo nessa história, na filosofia, nos conceitos e na ciência, mas sempre por isso que eu trago sempre os exemplos da psicologia, né, para a gente ver como é que a psicologia é herdeira e devedora disso. É a mesma lógica. A lógica da psicologia é uma lógica científica e filosófica. Se a gente entende essa história, a gente entende melhor a psicologia. Até aí alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário?
Dando mais um passo, né, eu falei para vocês do cristianismo. Né? O cristianismo se aproveitou da língua grega, que era uma língua que já era universal, era a língua koiné, né? A palavra grega significa comum, né? Foi a língua que os primeiros cristãos escreveram os evangelhos e o Novo Testamento. Era o grego koiné, o grego comum, que todo o Império Romano falava. Então, por meio da língua grega e também, obviamente, das estradas dos romanos, né, que unificaram o mundo, né, então os romanos criaram estradas, uma organização política boa, foi a partir daí que os missionários cristãos se espalharam e trouxeram um novo pensamento, uma nova religião para a Europa, para o norte da África, para a Ásia, enfim, para o mundo inteiro. E obviamente, tem ideias muito interessantes. E, obviamente, o cristianismo, né, o pensamento de Jesus e dos apóstolos, sobretudo de Paulo, né, porque se há quase um consenso entre os estudiosos, é que o cristianismo, obviamente, não foi inventado por Jesus, né, e nem mesmo pelos apóstolos. Foi inventado por um, que nem era apóstolo era, mas se autodenominou apóstolo, que foi Paulo. Foi Paulo que praticamente criou o cristianismo. E toda a complexidade, os problemas do cristianismo é herança de Paulo, que, por sinal, era cidadão romano, falava muito bem o grego, conhecia a filosofia e também foi educado nas sinagogas farisaicas. Conhecia bem a lei judaica, conhecia bem a cultura romana e conhecia bem a língua e a filosofia grega. Então, foi esse personagem que fundamenta, do ponto de vista organizacional e do pensamento, a filosofia cristã. Não vou entrar aqui em detalhes no cristianismo, nem no pensamento de Paulo, acho que não é necessário entrar nisso, né? Mas a gente percebe claramente no pensamento de Paulo uma coisa platônica, embora ele não fosse um platônico. Cristo é a cabeça da criação, por exemplo. Então Jesus não é mais um homem como os outros que ensina, um professor. Ele é a cabeça da criação. Ele é o criador de todas as coisas. Então veja, o que Paulo faz? Uma transcendência. Cristo vira um imperador. Que coisa absurda, né? Então Paulo transforma Jesus em imperador, cabeça da criação. A partir disso existe um mundo espiritual, que Deus, Cristo glorioso, ressuscitado, reina sobre tudo isso, e o plano de Deus irá se impor na história, se impor na matéria. Bom, acho que a história já está bem contada aí para vocês, né? Vocês já começam a perceber como é que o pensamento platônico foi facilmente apropriado pelos cristãos. Separação em dois mundos, o mundo das ideias vira o mundo do espírito, o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo dos anjos, o mundo das almas. E o mundo sensível, o mundo material, vira o mundo que a gente vive aqui, esse mundo transitório. Esse mundo que nós somos peregrinos, como vão dizer os primeiros cristãos. Um mundo transitório. Você vive nesse mundo transitório e depois você vai para o mundo eterno, que é o mundo do espírito. Então, por um cristianismo que estava se espalhando na cultura grega, e a cultura grega valorizava sobremaneira o pensamento e a filosofia, era óbvio que os cristãos iam buscar dialogar com os filósofos. E Paulo, inclusive, dialoga com os filósofos. Está lá no Atos dos Apóstolos, que ele foi no Areópago de Atena, foi na Ágora e discutiu com os filósofos estoicos e epicuristas. Mas ele não convenceu os filósofos estoicos e epicuristas. Isso é muito legal, está lá nos Atos dos Apóstolos. Ele não convenceu. Né? Ele, por vários motivos, inclusive com a ideia da ressurreição, né? Eles não concordaram. Mas esse primeiro encontro do pensamento cristão com o pensamento grego deixou claro para Paulo e para os cristãos a seguinte coisa: você não vai converter os gregos sem filosofia. Daí o cristianismo, desde muito cedo, com São Justino no século II e depois com Santo Agostinho no século IV, V, vai fazer um diálogo profundo com a filosofia grega. Vai cristianizar Platão e vai helenizar o cristianismo. Então o cristianismo tornar-se-á grego, tornar-se-á helênico. E até hoje o cristianismo, a teologia cristã, sofre de uma certa maneira, porque ela é devedora do pensamento platônico. Então, ficou esse esquema: o mundo espiritual, o mundo das ideias, o mundo da matéria é o mundo do tempo, o mundo temporal. Isso é interessante, né? Porque eu falei que os gregos, num certo momento, né, eles perdem a sua liberdade. Logo depois de Sócrates, eles foram invadidos por Filipe da Macedônia e perdem a sua liberdade. Então, se você não tem uma liberdade pública, que liberdade você tem? Uma liberdade privada. Né? Então, é isso que acontece numa ditadura, né? A gente viveu a ditadura militar no Brasil. Quando a gente não tinha liberdade pública, as pessoas se voltaram para a busca de uma liberdade privada. E elas se voltaram para a cultura, para a filosofia, para as artes. Por isso que foi um período militar no Brasil, teve muita difusão da resistência por via das artes, e da cultura, e da ciência.
Era a busca de uma liberdade privada diante de uma falta de liberdade pública, né? Espero que não seja uma história que a gente vá se repetir nos próximos meses, nos próximos anos, né? Espero que a gente consiga manter a nossa liberdade pública, embora esteja difícil, né? Mas vamos ver como é que isso vai se dar aqui no Brasil. Mas é isso, se você não tem uma liberdade pública, você busca uma liberdade privada. Foi um pouco o que o cristianismo propôs, porque o cristianismo se espalhou no meio de um império altamente violento e organizado, que era o Império Romano. Então, nem o cidadão romano tem liberdade absoluta. Eles são súditos do imperador. Então, se você é súdito de um imperador, mas você não adora o imperador, você adora a Deus, então, diante de Deus, você só tem uma liberdade, a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Você vai ter a liberdade privada diante de Deus, mas não uma liberdade pública. Então, os cristãos vão construindo, principalmente com Santo Agostinho, a ideia de uma interioridade. Então, isso é importante para nós na psicologia. Porque quando a gente fala de mente, psiquismo, a gente sempre pensa numa dimensão da interioridade. Mas essa dimensão da interioridade, ela não existia antes. Os gregos, eles não tinham um pensamento baseado na interioridade. A gente está vendo isso aqui, o exemplo que eu dei das forças e das formas. No paradigma das forças ou no paradigma das formas, não há interioridade. Você pode dizer assim, mas Márcio, o Sócrates não fala de uma alma racional? Isso não é interior a cada um de nós? Mais ou menos. Porque quando Sócrates vai dizer que essa alma é igual para todos, é como se isso fosse um padrão em todos. É uma coisa muito mais pública do que privada. Quando Platão vai dizer que todas as coisas têm suas ideias e todas as ideias habitam num mundo inteligível, num mundo suprassensível, o mundo das ideias, esse mundo das ideias é um mundo público, é um mundo aberto. Não tem interioridade aí. É com o cristianismo, com o Santo Agostinho, que vem, que se desdobra, que se aprofunda essa dimensão da interioridade. Por que essa dimensão da interioridade? Porque, veja, o mundo de Platão é um mundo de várias ideias. E existe o mundo das ideias com 1000 ideias. Platão até vai dizer que existe uma hierarquia nessas ideias. Ou seja, que não é um mundo caótico. É um mundo de ideias, mas as ideias não são caóticas. Elas são organizadas e hierarquizadas. Elas são hierarquizadas e se dirigem a um ponto central, que Platão vai chamar de ideia do bem. O bem é a ideia central que organiza o mundo das ideias. Mas veja, em Platão, o bem não é Deus. O bem não é uma pessoa. O bem é uma ideia. Uma ideia não é uma pessoa. Então, a concepção platônica não é uma. O mundo das ideias em Platão, a gente pode até dizer que é um mundo divino, mas não é um mundo de Deus, porque não tem Deus. No cristianismo é diferente. No cristianismo haverá uma pessoa, essa pessoa é Deus. Então, a ideia de bem em Platão vai virar em Santo Agostinho a ideia de Deus. Então, o bem deixa de ser uma ideia impessoal para se tornar uma pessoa. Na medida em que Deus, aí o bem é uma pessoa, então o sujeito humano se torna também pessoa e se relaciona com essa outra pessoa. Veja, ainda é a transcendência, mas a transcendência se torna pessoal e interiorizada. Agora há uma linha que une o Deus e o eu. Entre Deus e o eu há uma linha, e essa linha é a interioridade. Deus fala no meu coração, Deus fala no meu espírito. Veja, é privado. Deus se comunica comigo interiormente, é uma relação, é uma linha entre a pessoa infinita, Deus, e a pessoa finita, o eu. E assim ele se comunica. É a dimensão da interioridade. E é por isso que Santo Agostinho, nas obras dele, particularmente nas Confissões, né, a gente vê muito essa coisa da interioridade. É um livro de psicologia, muito interessante, né, as Confissões de Santo Agostinho. Né, tem uma dimensão psicológica profunda em Santo Agostinho, que depois vai ser retomada por Descartes. Né? Então, é na interioridade que o humano descobre a verdade. Ela é iluminada pela verdade, a alma é iluminada pela verdade na interioridade de si. Então, vai dizer Santo Agostinho, não é fora de mim que eu encontro Deus. Ou seja, não é pelo corpo, pelos afetos, não é pelos encontros que eu encontro Deus. Mas é me voltando sobre mim que eu encontro, na minha própria essência, como alma racional, como vai dizer Sócrates, ou espírito, que eu encontro Deus, o espírito infinito, o espírito absoluto, a pessoa absoluta. Então a transcendência aí torna-se interiorizada.
Se em Platão e nos gregos a transcendência existe, o mundo das ideias, o mundo da matéria, essa transcendência ela é pública. Várias ideias soltas, o mundo solto. Agora, no cristianismo, não. Torna-se privatizado, individualizado e interiorizado. Isso é uma grande mudança, né? Inclusive na questão política, ética, você tem uma série de consequências, né? E só para falar rapidamente, né, depois da Idade Média, no século XIII, o São Tomás de Aquino ele vai abandonar Platão, né? Santo Agostinho é muito influenciado pela pensamento de Platão, e Tomás de Aquino, no século XIII, vai utilizar não Platão, mas sim Aristóteles para pensar a fé cristã. Mas como a gente viu, Aristóteles era discípulo de Platão, né? Qual é a diferença de Aristóteles e Platão? E nesse sentido também de Tomás de Aquino e Agostinho. A diferença é que, se Platão erigiu dois mundos, Aristóteles vai dizer que há um mundo só. No entanto, isso não é imanência. Porque quando Aristóteles vai dizer que há um mundo só, ele vai encarnar as ideias. Então, as ideias vão se tornar formas nos próprios corpos. Então, esse corpo, né, para Platão, existe no mundo sensível e existe uma ideia do corpo no mundo suprassensível. Aristóteles vai dizer, o copo é material, mas ele também tem uma forma. E onde está essa forma? Num outro mundo? Não, nesse mundo mesmo, está bem aqui a forma. A forma do copo é essa forma circular. Então, os animais, por exemplo, têm uma forma, ou uma alma, como vai dizer Aristóteles. Mas a alma, basicamente, é a forma do corpo. É a forma como o corpo é e age. Então, Aristóteles vai pegar as ideias de Platão e vai encarnar no mundo material. Eu fiz uma pergunta aqui, né? O Gabriel está perguntando: essa transcendência interiorizada tem influência no pensamento intrapsíquico? As respostas estão sempre dentro de mim, etc. Sem dúvida, né? Então, é na interioridade do humano que você encontra a verdade. Por quê? Porque é na interioridade do humano que você encontra a liberdade. Porque não há liberdade pública. Não há, estamos no Império Romano. E depois que o Império Romano acabar, o que vão surgir nas ruínas do Império Romano? Reis, reinos feudais, onde você também não tem liberdade. Você é devedor de um senhor feudal. Você vive sob um regime de servidão. O regime econômico-político do Império Romano era a escravidão. Com o fim do Império Romano, vai nascer o período da servidão. Então, império e escravidão, feudalismo e servidão. O que não há é liberdade. Então, por isso que o pensamento cristão se difundiu durante muitos milênios. É um pensamento da liberdade privada e não da liberdade pública. Então, Tomás de Aquino ele vai pegar Aristóteles e vai pensar o cristianismo a partir de Aristóteles, a fé cristã a partir de Aristóteles. Então, ele vai dizer que o espírito humano, que a alma humana, está encarnada no corpo. E a alma humana é a forma do corpo. Mas veja, isso não muda muita coisa. Se você pega o mundo platônico e encarna, não significa que você criou um plano de imanência. Porque a imanência ainda se baseia por critérios transcendentes, que são o quê? Padrões. Então ainda são padrões eternos, porém padrões eternos encarnados. Por exemplo, hoje em dia muita gente utiliza a genética, o código genético, como uma espécie de platonismo ou aristotelismo contemporâneo. As pessoas pensam, tudo já está dado nos genes. E o que são genes? Códigos. Códigos. Códigos linguísticos. O que são os códigos? O que é o código genético? Padrões. Então, a partir do código genético, dos padrões do código genético, todo o desenvolvimento de uma vida se dá. Então, veja, é possível pensar a genética a partir de um paradigma platônico aristotélico. É possível. É claro que se você for pensar de maneira mais complexa, mais aprofundada, você vai ver que não é bem assim. Tem a chamada epigenética, que vai mostrar os efeitos ambientais sobre o código genético. Aí já não é mais padrões, são forças. Não é mais forma, são forças. As forças do ambiente podem selecionar os genes. E os seus filhos podem herdar genes que você não ativou. E alguns genes serão ativados, outros serão desativados. Os genes vão mudar de acordo com o ambiente. Por exemplo, essa mudança que está acontecendo hoje no planeta, na questão ecológica, está mudando o comportamento dos animais. É por isso que eles estão gerando doenças novas, né? Então, é uma mudança no corpo do humano e dos animais, pelo ambiente, né? Então, veja, é uma questão das forças, né? É possível pensar pelas forças, mas também é possível pensar pelas formas. Aí temos que ver. Mas voltando aqui, né? Saindo do exemplo contemporâneo, né?
Então, veja, a ideia de Aristóteles é essa, encarnar os padrões. Os padrões estão aí. Então, parece imanente, mas é transcendente. É por isso que São Tomás de Aquino foi até os cristãos, a igreja desconfiou de Tomás de Aquino. Eles achavam que Tomás de Aquino e todo mundo que usava Aristóteles na Idade Média eram hereges, porque Aristóteles ele dá muito mais ênfase ao corpo e às ciências empíricas, a biologia, a química. Mas ao fazer isso, Aristóteles ele está buscando os padrões na própria realidade. Então veja, mais uma vez, como nós somos herdeiros de Aristóteles, né? É isso que a ciência busca. Quando um físico olha para o céu, ele não vê o que a gente vê. Ele não vê a poesia das estrelas. Ele vê ordem, ele vê leis, ele vê padrões. Os gregos, quando olhavam para o céu, eles não viam estrelas, né? Eles viam constelações. O pensamento grego é um pensamento da ordem, um pensamento da organização. Eles estão sempre organizando as coisas, eles estão pensando por meio das ideias. Então, Einstein dizia isso, né? Eu busco as leis do universo, as leis de Deus. Né? Einstein era ateu, né? Quando ele dizia isso, o que ele queria dizer? Que existe, além do universo visível, algo que é invisível. E o que é invisível? São as leis do universo. Isso é invisível. Isso o cientista tem que demonstrar, né? Bom, eu fiquei a aula inteira só para falar dos gregos. Eu sabia que ia demorar, só não sabia que ia demorar tanto. Bom, a gente então iria entrar então na modernidade, né? Que é falar da árvore. Né? Nós falamos então na aula de hoje sobre as raízes, né? As raízes gregas, né? Mas acho que foi importante, né? Veja que na aula de hoje a gente falou muito sobre a questão da transcendência e da imanência, né? E também das formas de transcendência, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Né? E vocês viram, né, o impacto que isso tem na própria psicologia, no saber psicológico. Na aula que vem a gente vai entrar na modernidade, ou seja, na árvore, para então poder falar de Descartes com mais propriedade. Né? Mas, antes de encerrar a aula, alguma dúvida, alguma contribuição, alguma questão também? Alguma coisa que não ficou claro na aula de hoje? Professor Márcio, assim, tenho o meu receio dessa minha dúvida ser muito boba, muito absurda, mas até que ponto, né, se pode pensar essa separação, né, mente e corpo, na nossa atualidade, né, assim, do ponto de vista do adoecimento psíquico? Porque me parece muito que essas coisas estão costuradas, né? Ou não tem muito a ver com o que eu tô falando. Não, acho que faz sentido, assim, né? Primeiro eu diria isso, né? Existe pergunta absurda, porque as boas perguntas são as perguntas de, digamos assim, inocentes, né? São as perguntas de criança, porque elas vão na raiz das coisas, né? Uhum. Então, vamos tirar essa ideia de que não existe pergunta absurda. Existem perguntas e a gente desenvolve a partir das perguntas, né? Então, fiquem super à vontade para colocar perguntas de crianças, porque é assim que a filosofia avança, inclusive, né? Então, assim, qual é o impacto que você pergunta, né? Se eu entendi a sua questão, assim, qual é o impacto que isso tem na nossa psicologia hoje, né? Eu acho que aquilo que eu falei, né? Quando eu dei o exemplo, por exemplo, do Beck, terapia comportamental cognitiva, e Lacan, a psicanálise lacaniana, são duas teorias muito diferentes. Mas o que une as duas? O que está de comum nas duas? A ideia de que existe algo que é superior à própria realidade, o corpo e os afetos. Isso existe na psicanálise lacaniana e é o primeiro Lacan, inclusive. É por isso que o primeiro Lacan desconfia dos afetos. Lacan vai dizer: os afetos enganam. O único afeto que não engana é a angústia, vai dizer Lacan. Complicado isso, né? O único afeto que não engana é ruim, né? É bem ruim, né? Sentir angústia. Ele vai dizer, mas tudo bem, faz sentido na teorização lacaniana, a presença do objeto de desejo, faz todo sentido. Mas há um fato de que Lacan estudava muito Platão. Ele gostava de Platão. Ele gostava dos autores da transcendência. Ele gostava de Platão, de Aristóteles, de Hegel. São os autores que Lacan gostava. Então ele foi influenciado mesmo, literalmente. Não foi só um espírito do tempo, um ar do tempo. Ele estudou mesmo esses autores. Então ele vai criar uma teoria da linguagem que é totalmente dissociada do corpo. A linguagem como código, como rede de significantes. Veja, isso é muito platônico. Essa concepção lacaniana, ela é absolutamente platônica. Então o psicanalista é uma espécie de dialético, que ele vai pensar a partir dos significantes, da associação do significante, metáfora, metonímia, toda aquela conceituação muito complexa de Lacan, como é a de Platão também, e a partir daqueles conceitos lacanianos ele vai aplicar sobre o paciente que chega até ele.
desconfiando dos afetos, desconfiando do comportamento, desconfiando da imagem, do imaginário, do rosto, desconfiando de tudo isso. Nada disso é o mais importante para a psicanálise lacaniana. O imaginário, o corpo, os afetos. Os afetos enganam, a imagem engana, tudo engana. O que não engana é a lógica. É a lógica da linguagem, que explica a lógica do desejo. Isso é Lacan. O Beck, que eu não vou falar muito porque eu não sou especialista nisso, só estudei na graduação, né? O Beck vai ter uma outra teorização que vai dizer, né, terapia baseada no esquema. Então, existe toda uma concepção sobre o que é cognição, como funciona a cognição humana, e depois você aplica isso. Então, veja, isso está muito presente na psicologia. Né? Nós somos muito devedores disso. Agora, a psicologia também tem uma atenção na psicologia? Não há dúvida. Na medida em que a psicologia moderna, século XIX para cá, ela tem por objeto a mente, o psiquismo, ela vai ter que se defrontar, obviamente, com a ligação da mente com o corpo. E na medida que ela vai se defrontar com a ligação da mente com o corpo, ela vai ter que se defrontar com os afetos. Então, por exemplo, está em Freud. Em Freud, a dimensão das pulsões, que, aliás, foi muito negligenciada por Lacan. Lacan não se preocupava com as pulsões. Ele só foi se preocupar mesmo em 64, né, lá no Seminário 11. Ele não se preocupava com as pulsões, mas para Freud, as pulsões é o conceito essencial da psicanálise. É a dimensão dos afetos. É a dimensão do movimento, das intensidades, das forças. Então, veja, a psicanálise freudiana tem as duas coisas. Tem os padrões, mas também tem as forças, as pulsões. Tem o inconsciente, a sua lógica, que, como diz o Lacan, é uma lógica linguística, que tem padrões, mas também uma lógica das forças, das intensidades e dos afetos. Então, a psicologia oscila, né? Eu também não sou especialista nisso, estudei só na época da graduação, mas as terapias fenomenológicas existenciais, né, humanistas, né, elas também oscilam um pouco nisso. Né? Oscilam em certos conceitos que os autores se apegam, o que é quase que inevitável, mas ao mesmo tempo uma certa escuta daquilo que é da ordem das forças. Então, por exemplo, para a psicanálise lacaniana existe uma estrutura psicótica. Quem é psicótico tem uma estrutura. Isso é imutável. Na medida que se deu na infância, é imutável. Ou uma estrutura neurótica, uma estrutura perversa. Quando eu estudei design análise na faculdade, eu estudei na UERJ, né, com a Ana Feijó, que é até uma especialista nessa área, né, eu me lembro que a Ana Feijó dizia isso, assim, não existe psicose, existe surto e crise. Então existe alguém que em algum momento surta, alguém em algum momento que entra em crise. Mas você não pode dizer que essa pessoa é psicótica, porque você ia dizer que essa pessoa tem uma essência imutável. Então, veja, uma visão platônica. Quando você pensa que ninguém é psicótico, mas alguém pode surtar ou entrar em crise, veja, não é uma lógica dos padrões, é uma lógica das forças. Né? Imagina, como não surtar no Brasil contemporâneo? O Brasil inteiro está surtado. Né? Então, assim, como não ter angústia na pandemia? Se você está isolado. Se encontrar o ser humano, o outro que você encontra vai te contaminar, vai te matar. Né? Como não ter angústia diante dos outros? Como não ter angústia diante dessa situação? Como não surtar? Como não entrar em crise? Por quê? Porque as forças que permeiam o mundo hoje são outras. Então, as forças mudam. Então, a teorização tem que mudar, a aplicação tem que mudar, a terapia tem que mudar, o analista tem que mudar, tem que se reposicionar, e por aí vai. Tem que acompanhar as forças, né? Ou, como dizem Deleuze e Guattari, cartografar, mapear as forças. É possível mapear as forças enquanto forças. Sem dizer que esse mapa é definitivo. O mapa está sempre mudando. No momento você está em crise psicótica, no outro momento você está muito tranquilo. Né? É claro que isso é complexo, mas tem que ser acompanhado. É um acompanhamento. Então isso tem muitos impactos na psicologia, assim. Né? Eu citei mais a psicologia clínica porque é o que eu tenho mais experiência, né? E na psicologia social. Mas eu acho que em todos os outros aspectos da psicologia, tudo isso comparece também. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui hoje, então?